Dia. A alegria juntos podermos adorar o Senhor nesta manhã nublada. Acho que está nublada ainda. Não tá? Graças a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Começamos a estudar sobre como pregar o Evangelho. A Bíblia tem muitos textos que falam sobre como você pregar o Evangelho. E eu espero que essa semana que passou, você tenha conseguido pregar o Evangelho para alguém. Talvez você ache difícil pregar o Evangelho. Vou fazer um curso de teologia para aprender a pregar o Evangelho. Talvez você pense, né? Não precisa. O grande missionário, o apóstolo Paulo, ele pregou o Evangelho falando do que Jesus fez na vida dele. Jesus fez algo na sua vida? Sim. Se você é crente em Jesus, Jesus fez algo na sua vida. E certamente foi algo maravilhoso. Então é isso que você deve falar para alguém que não conhece o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Certamente você vai falar de alguns textos da Bíblia também, claro, quando prega o Evangelho. Mas você pode, junto desses textos, e até deve falar do que Jesus fez na sua vida, naquele dia que Ele lhe salvou e o que Ele ainda faz na sua vida. Então, o dia da nossa conversão foi realmente o nosso novo nascimento. E foi um dia especial. E ainda hoje deve ser lembrado nas nossas vidas. Sempre é bom os crentes, de vez em quando, se reunirem para contar uns aos outros como foi a sua conversão. Aí talvez você pense, mas a minha conversão não foi extraordinária. Eu não tive uma luz vinda do céu, uma coisa assim, um sonho. Eu simplesmente ouvi o Evangelho e criei no Senhor Jesus Cristo. Mas isso, irmãos, por si só, já é um grande milagre. Um pecador se arrepender é um grande milagre. Certamente a sua história de conversão é tão importante quanto a de muitos outros. Nós estamos estudando Atos 22. Paulo está sendo preso aqui. E então ele para nas escadarias para falar exatamente sobre algo muito importante. Ele pede permissão para falar ao comandante ali da fortaleza romana. Ele pede permissão para falar e o comandante deu a permissão. E o que é que ele vai falar? Ele fala coisas complicadas demais? Não. Ele fala como foi a conversão dele. Na semana passada, nós estudamos uma das verdades sobre a pregação da salvação, que é o meu testemunho. E essa é a ideia geral. A pregação da salvação é o meu testemunho de conversão. Paulo fez isso. Ele pregou a toda Jerusalém quase ali reunida, falando da conversão dele. E qual foi a primeira coisa que ele falou? O testemunho de uma vida de pecados. A primeira coisa que a gente fala é como era a nossa vida. Era uma vida de pecados. E talvez você pudesse imaginar, eita, será que Paulo era um dependente químico? Paulo foi um bandido, um assaltante? Não. Ele era um homem religioso, né? Provavelmente bem casado. Era um homem que não tinha vícios. Era um homem que eticamente era aprovado, mas ele precisava de um Salvador. Eu não estou dizendo que esses outros testemunhos são errados, testemunhos de pessoas que vieram de uma realidade muito difícil, uma realidade de crimes ou de dependência química ou de vícios, né? Jesus transforma certamente, porque é o Senhor Jesus que transforma as vidas das pessoas, mas a conversão de alguém que é eticamente aprovado na sociedade é tão importante quanto a das pessoas que vieram de uma situação social muito difícil. Entende? Por quê? Porque toda alma ela é preciosa para o Senhor. E o apóstolo Paulo, no caso, na época, Saulo, falou do seu testemunho de vida e de pecados, que foi perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós vamos ver a segunda etapa do testemunho de conversão de Saulo, que foi a conversão das trevas para a luz. É a segunda ideia que nós vamos observar hoje nesse texto. E, obviamente, todos nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, saímos das trevas para a luz. E jamais podemos voltar para as trevas. Quem é luz não vive na cultura das trevas, não vive na cultura de pecado. Pelo contrário, cada vez mais brilha, deixa seus pecados e vai ficando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo.
A conversão das trevas para a luz é o que o apóstolo vai começar a falar agora em Atos capítulo 22, a partir do verso 6, mas para contextualizar, vamos ler a partir do verso 1, a partir do verso 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco ao propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também já estivessem para serem punidos. Verso 6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui o apóstolo, ele fala do que Lucas descreveu lá no capítulo 9 do livro de Atos, sobre a conversão do apóstolo. E esse período a gente pode entender que é um relato muito poético. O Senhor Jesus, ele apresenta aqui, na verdade, o Senhor apresenta um relato poético dado a Lucas, e Paulo ele repete esse relato, só que aqui você vai ver que são as palavras de Paulo, e não as palavras de Lucas, descrevendo o que aconteceu com Paulo. Então vai ter uma outra diferença que nós vamos pontuar aqui. O que é interessante é que você sabe que o apóstolo aqui ele vai ficar cego. Primeira questão poética do relato de conversão, ele teve que ficar cego fisicamente para poder enxergar espiritualmente. Outra questão muito importante, e parece muito da poesia aqui, é que brilhou uma grande luz quando ele estava nas trevas do pecado. Se você observar o verso 6, ele estava indo no caminho para Damasco, quase ao meio-dia. Meio-dia é muito claro. Como é que você distingue uma grande luz no meio-dia? Percebe? Uma grande luz à noite, tudo escuro, é fácil de distinguir. Até uma pequena luzinha se torna, grande. Mas meio-dia era claro. É uma região relativamente assim, não é nublado ali. Sempre tem muito sol, muito deserto naquela região. Damasco é Síria. Paulo estava provavelmente indo de Jerusalém a Síria, a Damasco. Ele não ia a pé, ele estava de cavalo com a sua equipe, sua comitiva, que era um pequeno corpo de guarda ali para ajudá-lo na prisão daqueles crentes do caminho que seguiam Jesus. Então essa luz que brilhou ao meio-dia foi uma luz realmente muito intensa, muito grande, que talvez seja difícil até descrever aqui que luz foi essa que brilhou intensamente ao meio-dia. Não sei vocês, mas às vezes que eu estava na região ali, Crato, Juazeiro e Barbalha, ou indo para alguns sítios nas redondezas ali, naquele período de setembro, outubro e novembro, ao meio-dia, 1h da tarde, era tão claro, que você nem conseguia abrir o olho direito em determinadas regiões, pelo menos para mim, que tem um problema nos olhos. Então, imagine Paulo ali, essa grande luz brilhou ao redor dele. Então foi algo incrível, realmente sobrenatural e miraculoso. No relato de Atos 9, olha lá Atos 9, verso 3, Lucas diz: seguindo ele estrada fora, Lucas está narrando o que aconteceu com Paulo. Em Atos 22, Paulo está dizendo o que aconteceu com ele. É muito interessante isso. Então, lá em Atos 9, 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
Mas veja, Lucas não diz a hora, que foi ao meio-dia. E Paulo deixa muito claro. Por quê? Porque foi uma luz fora do comum, que brilhou ali, e essa luz, certamente, era o Senhor Jesus Cristo, né, se manifestando ali na forma de luz, para que, no caso, Saulo pudesse sair das trevas. Em Atos 22, verso 4, a gente sabe que Paulo estava indo perseguir os do caminho. O verso 4, acabamos de ler, Atos 22, 4. Perseguir este caminho até a morte. Ele queria realmente matar e prender os discípulos de Jesus. E é por isso que Jesus se manifesta a Paulo no meio ali, chegando já perto de Damasco. Resultado, Paulo cai. Mas não pense que ele caiu assim, daqui para o chão. Provavelmente ele estava num cavalo, deve ter assustado aquele cavalo, ele ficou cego e caiu no chão, né? E os que estavam ao redor dele viram essa luz também. Viram a luz, só não entenderam a voz, mas viram a luz. E então no verso 7, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O relato de Lucas parece uma contradição. Atos 9:4. E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, aqui é idêntico. A contradição é o que os amigos de Paulo que estavam em viagem ouviram. Na verdade, eles ouviram, mas não entenderam. Paulo ouviu a voz e compreendeu. E é Jesus perguntando a ele por que ele o está perseguindo. Saulo estava perseguindo Jesus aqui. Jesus já tinha morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e subido ao céu. Paulo não estava perseguindo Jesus aqui, Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Só que na lógica de Deus, perseguir os discípulos de Jesus é perseguir Jesus. E é muito interessante isso, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Perseguir o corpo é perseguir a cabeça também, é perseguir Jesus Cristo, entende? Essa verdade, ela está diariamente conosco. Se você não ama alguém que é crente em Jesus, você está deixando de amar Jesus, porque somos um corpo. Se você maltrata alguém por quem Jesus morreu na cruz, você está maltratando Jesus Cristo. Já vimos isso em outras mensagens, que nós estamos unidos a Jesus. Pela aliança, a nova aliança, pelo sangue do Cordeiro. Estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso somos um corpo. A Bíblia chama igreja de comunidade, ou assembleia dos salvos, daqueles que foram resgatados pelo sangue do Senhor. E é por isso que Jesus está falando isso para Saulo. Saulo, por que você está me perseguindo? Ora, a resposta era óbvia, não era? Por que ele estava perseguindo? Porque estes do caminho estão indo contra o judaísmo. Essa é a resposta, certo? Então, por que Jesus fez essa pergunta? Porque, na verdade, todo israelita deveria crer em Jesus naquela época. Israel toda, Jerusalém toda, deveria crer no Senhor Jesus Cristo, porque o Messias chegou, as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas, mas eles não creram, a grande parte não creu. Tudo bem que se converteram 3.000 na pregação de Pedro, depois mais uns 5.000, a igreja já tinha algumas 1.000 pessoas lá em Jerusalém crendo, mas ainda era muito pouco em relação à quantidade de israelitas que viviam ali, em Jerusalém, entende? E, de modo geral, muitos judeus creram, mas muitos outros mais não creram. Então é por isso que Jesus está querendo fazer Paulo refletir. No caso, Saulo, né? Saulo, você está perseguindo a coisa errada, você está confuso, você não está entendendo o ensino, a doutrina da velha aliança. Se cumpriu. Eu vim. O Messias falando aqui, e Jesus, de modo amoroso e especial, faz Saulo refletir. Só que Saulo, ele era um homem duro.
Ele era um homem firme, ele era um homem batalhador, ele era um guerreiro. Ele cria, a gente viu isso domingo passado, ele cria verdadeiramente que o judaísmo daquela época era a religião verdadeira do Deus de Israel. Ele estava empenhado em defender o Deus verdadeiro e a fé verdadeira. Só que ele estava enganado, porque o Messias veio e eles rejeitaram. Era para ele ter esse entendimento. Lembra? Vimos domingo passado. Foi criado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia as profecias sobre o Messias. Ele sabia como o Messias viria. Como ele não enxergou? A gente não sabe todos os detalhes, mas o fato é que ele não enxergou. Outro aspecto da pergunta de Jesus para Saulo, 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 por que me persegues? Saulo, você está perseguindo Deus. Você entende isso? Perseguir essas pessoas que creram em Jesus, em mim, Jesus falando, é perseguir Deus. Então é outro aspecto dessa pergunta. Então foi uma grande pergunta para que Paulo pudesse refletir. Verso 8. Paulo respondeu: o motivo do porquê estava perseguindo? Não. Paulo respondeu com uma pergunta, no caso Saulo. Atos 22, 8. Perguntei: quem és tu, Senhor? E a mesma coisa no verso 5 de Atos 9. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ou seja, veja que essa resposta é uma resposta diferente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual deveria ser a resposta lógica na sequência da conversa? Senhor, eu te persigo porque estão indo contra as prescrições do judaísmo, da lei de Moisés. Essa era para ser a resposta. Estão ferindo a fé de Jerusalém. Só que ele não respondeu isso. Ele respondeu: quem és tu? Né? Ou seja, muita coisa deve ter passado pela cabeça de Saulo. E ele deve ter questionado em segundos tudo o que ele aprendeu de Gamaliel e o que ele leu na lei de Moisés e questionado toda a sua religião. Ele deve ter: quem é isso? O que está acontecendo? E então o Senhor respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Né? Não, nada. Mas o Messias se coloca como Nazareno. Isso aqui é uma forma, é meio ofensivo, até para o apóstolo, para Paulo ali, Saulo. Jesus, o Nazareno. E Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, mas se identificou com aquela cidade rejeitada ali. Exatamente para quê? Para mostrar aos orgulhosos, rabinos, fariseus, que o projeto de Deus é maior do que aquilo que eles estão enxergando. Você sabe por que algumas igrejas são tão lotadas e crescem tanto? Às vezes, e muitas, é simplesmente por causa da arquitetura. Você sabia? Constrói um mega prédio, um grande prédio, lindo, bonito. Todo mundo vai querer conhecer, mesmo que ele ensine coisas esquisitas e erradas em relação à Bíblia. As pessoas, elas precisam de uma fé. Todas, até o ateu, precisa. Está no ser humano. Assim como o ser humano precisa conversar, se relacionar, sentir as coisas, o ser humano precisa de uma fé, de um tipo de religiosidade. E quando as pessoas procuram essa religiosidade, elas não procuram estudar a Bíblia, elas procuram algo bonito aos olhos. Jesus não era bonito aos olhos. E Jesus não era um líder forte aos olhos dos israelitas do primeiro século. Por quê? Porque andava com pessoas desqualificadas. Porque se deixou crucificar. Como pode ser o Messias crucificado? Que líder é esse? Que Salvador é esse morto na cruz? Não pode ser o nosso Salvador, o nosso Messias. O nosso Messias tem que ser um grande guerreiro que vai dominar Roma e nos libertar. Mas Deus fez exatamente o contrário. O Messias, ele era simples.
Entende? Isso não é uma apologia em relação à pobreza. Não, não é isso. Mas é para nós refletirmos sobre as coisas de Deus e como Deus age e como Deus opera e o que é de Deus e o que é a verdade. Quando Jesus diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues, Jesus está se identificando não com Jerusalém, mas com a cidade rejeitada. E de lá, se Deus quiser trazer o Messias, ele vem de lá. Veio de Belém, nasceu em Belém para cumprir a profecia, Miqueias 5, mas também cresceu em Nazaré. Isso para chocar, obviamente, Saulo ali, para que ele entenda que ele tem que sair do legalismo do judaísmo helenista do primeiro século. E ele tem que entender a nova aliança. Lucas, quando narra essa fala, em Atos 9,5, ele não coloca que Jesus disse que era o Nazareno. Então, Atos 9,5, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas o próprio Paulo acrescenta no relato dele, o Nazareno. São detalhes que nos mostram como o Senhor Jesus estava iniciando o discipulado de Saulo. Saulo, ele era dedicado, homem religioso, temente a Deus, mas de modo errado. Temer a Deus é importante, mas é necessário temer da maneira certa, senão não funciona. E é o que Jesus está tentando dizer aqui para Saulo. Saulo conhecia o Antigo Testamento, melhor do que nós, talvez. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei de Moisés, as profecias. Você vê isso nos escritos de Paulo, Epístola aos Romanos, que ele escreveu, e outras epístolas, todas fundamentadas com textos do Antigo Testamento. Hoje, para a gente escrever um texto em profundidade, você tem programa de computador, você tem vários dicionários de teologia, enciclopédias, concordâncias, comentários bíblicos, é um monte de coisa ali para você produzir um texto que seja, né, coerente com a Bíblia e bem fundamentado. Paulo não tinha tudo isso. Tudo na cabeça dele ali, né? E obviamente o Espírito Santo ajudou, fortaleceu, mas ele precisava se converter. Talvez seja mais fácil na nossa mente um bandido precisar se converter do que uma pessoa eticamente correta precisar se converter a Jesus. E eu pensei nisso, eu era pastor, já dei esse testemunho aqui de um homem que eu evangelizei. Eu disse: ele é mais correto do que eu, do que os irmãos da minha igreja. Como eu vou falar de Jesus para esse homem que não tem erro? Mas a Bíblia diz que ele é um pecador, ele precisa de Jesus, e ele creu no Senhor Jesus Cristo. Os pecados, irmãos, vão além do comportamento. Vão além do comportamento do dia. Quando a gente fala ética, é a questão do comportamento do dia a dia, da nossa vida. Tem pessoas na sociedade que eticamente são boas no comportamento, pagam seus impostos, ajudam os necessitados, cuidam bem da sua família, mas não quer dizer que essas pessoas não precisam de Jesus. Elas precisam, porque o pecado está dentro, está no coração. Pecar não é só se embriagar, ou cometer um ato ilícito aqui. O pecado é muito mais profundo e condena o ser humano. Pecado na mente, no coração. Às vezes achamos que é só nas atitudes. E nós mesmos, crentes, nos conformamos com a nossa ética superficial. Não, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sirvo, então estou bem, né? Não. Todo dia temos que confessar os nossos pecados e buscar o Senhor. Saulo achava que ele era um homem de Deus, mas ele estava perdido. Ele precisava converter-se ao Senhor Jesus Cristo. E olha que o judaísmo helenista do primeiro século, da época de Jesus e de Paulo aqui, ele se confundia muito com as mensagens que Jesus pregou. A grande distinção é que eles achavam, os do judaísmo, os fariseus, escribas, que pela sua justiça própria de guardar a lei, os salvaria. Esse foi um grande pecado. Embora conhecessem muito da Escritura,
Eles achavam que a salvação vinha pela sua justiça própria. E desde o início das Escrituras, Deus revelou que é pela graça. Ontem mesmo, no Encontro de Casais, estudamos um texto sobre a graça de Deus no casamento. Deus tendo graça para com Israel, a sua esposa. Olha o verso 9, Atos 22, verso 9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. E aqui é interessante, Jesus se revelou somente para Paulo. O propósito da eleição de Deus. Paulo vinha com a equipe. Todos viram a luz. Só Paulo entendeu o sentido da voz. Os outros ao redor não entenderam o sentido da voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque foi só para Saulo. Os outros não creram. Os outros não foram chamados. Jesus não se revelou para os outros. Pelo menos o texto não diz. De modo nenhum. Diz que eles não entenderam. A gente pressupõe que eles também não creram. Lucas, falando desse relato, diz, Atos 9, 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Viram a luz, não viram ninguém. Ouviram algo, mas não entenderam o que a voz queria dizer. A você e seus amigos, digamos, ainda não crentes. Aí você e seu grupo ouvem um pregador do Evangelho, um colega, um crente que fala do Evangelho. Jesus lhe chamou. Você ouviu, acolheu, refletiu. Preciso de Jesus. Os outros não. Foi o que aconteceu com Saulo. É a eleição de Deus. Ele chama todos, de modo geral. É quando a gente prega o Evangelho. Próximo sábado, 9 de março, estaremos indo lá para Cascavel, cumprir o chamado geral. Vamos chamar todos os que estiverem perto de nós para crer em Jesus. Mas a chamada eficaz, só alguns vão receber do Espírito Santo de Deus. Só alguns vão crer. Porque nós não podemos fazer essa chamada eficaz. Isso, irmãos, é maravilhoso, porque mostra como o Senhor nos amou. Como o Senhor teve misericórdia de nós e nos chama para uma devida conversão de mente, de coração e de vida. Não é só entrar numa religião. Aqui é o relato da conversão de um homem religioso, assim como foi com Nicodemos, um homem religioso também, que se fariseu, mestre, conhecia muito a Escritura, precisou se converter, reconhecer pecados. Pecados mais profundos do que aqueles da superfície, do comportamento. Jesus falou daquela luz para Saulo. Se Jesus apareceu para Saulo fisicamente ou não, o texto não fala. Mas Jesus falou para Saulo. E ali foi o início da conversão dele. E ele está contando isso, lembra, para a multidão em Jerusalém. O relato da conversão. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 3, a gente lê Jesus falando exatamente o que ele fez com Saulo aqui. Lá em João 10, verso 3 diz, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Isso é Jesus falando. Aqui as ovelhas estão num cercado. O cercado é o mundo, a sociedade caída e corrompida pelos pecados. Chega o pastor, abre a porta do cercado e chama as suas ovelhas. E elas vão saindo. Não são todas, mas as que ouvem a voz de Jesus são as ovelhas de Jesus. Pastor, como é que eu sei que eu sou crente? Você ouve a voz de Jesus? Ao ler a Bíblia, você entende o que Jesus quer da sua vida?
Você creu naquele dia, reconhecendo seus pecados e fazendo uma aliança com Jesus de entregar a sua vida para Ele? Sim. Então você é uma ovelha de Jesus. Todo crente, ele segue a voz de Jesus que está na Bíblia Sagrada. E foi o que Jesus fez com Saulo, não é verdade? Saulo, Saulo, por que me persegues? É a voz de Jesus. Jesus não disse isso para nós, mas em algum momento, quando o evangelho chegou e você ouviu esse evangelho, sim, Jesus falou ao seu coração. Você entendeu. Estou perdido. São muitos pecados. Preciso do perdão. Só Jesus pode me perdoar. E você creu na mensagem da Bíblia, que mostra que Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. E o pastor, ele continuou. E as ovelhas, depois de saírem do cercado, continuaram seguindo o pastor. Por quê? Porque ouvem a sua voz. O crente ouve a voz de Jesus. O pastor é Jesus Cristo. Você não deve ser fiel a seres humanos. Você é fiel a Jesus Cristo. E é por isso que você vem para a igreja. E é por isso que você lê sua Bíblia todo dia. E é por isso que você ora. Porque você é fiel ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele te chamou naquele dia que você nasceu de novo. E Ele te chama todo dia. Porque nós precisamos do discipulado do Senhor Jesus Cristo. Às vezes esse discipulado é feito por outro irmão que nos ajuda e nós ajudamos também. Mas é Jesus falando. Toda vez que você abre a Bíblia e fala da palavra do Senhor para alguém, é como se o próprio Deus falasse por meio de você. E é por isso que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Veja que privilégio e que bênção, não é verdade? Aqui, somente Saulo foi chamado. E a gente vê claramente a eleição de Deus na vida dele. Jesus era essa voz e Jesus foi essa enorme luz no meio-dia. Não é a primeira vez que Jesus se coloca como luz. Olha lá, Mateus 4,16, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz. Aqui Jesus está citando Isaías, capítulo 9. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui Mateus está refletindo um texto, lá de Isaías, capítulo 9, de que viria uma grande luz, uma luz que brilharia no meio dos gentios, Naftali, naquela região. Quem é essa luz? O Senhor Jesus Cristo. E ele passou a pregar o Evangelho. João capítulo 3, verso 19. Olha o Evangelho de João 3, 19. O julgamento é este: a luz veio ao mundo. Aí mais uma vez, Jesus se identificando com a luz. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui Jesus está falando num contexto que é a continuação da mensagem de Jesus para Nicodemos. E é no contexto israelita que Jesus está falando. A luz é Jesus, mas os israelitas não quiseram crer no Senhor. A luz veio ao mundo. E o pecado é amar as trevas. É muito simples a mensagem do Evangelho. Jesus é a luz. Por isso que Jesus brilha para Saulo naquele momento, para que ele entenda. É Jesus, a luz, o Messias, o Salvador. Verso 20, João 3, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aproximar-se da luz implica obras que agradam a Deus. Nessa linguagem, Jesus está dizendo para Nicodemos que isso é o novo nascimento. Crer, se converter, é estar do lado da luz. Em João 1, verso 4, Evangelho de João 1, verso 4, lemos ainda: a vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. Aqui nele se refere a Jesus. E o verso 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a luz de Jesus tomou de conta das trevas e vai tomar, quando não houver mais trevas sobre a terra, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora olha o verso 8, João 1:8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, falando aqui de João Batista, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Essa luz não brilhou ao meio-dia quando eu me converti, como com Saulo, mas brilhou no meu coração no dia daquela conversão, da sua conversão. Iluminou, lhe tirou das trevas. E a conversão é isso, é você sair das trevas para a luz do Senhor Jesus Cristo. João 8, verso 12. Olha aí o Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu fico pensando, onde estava Saulo quando Jesus pregou isso, né? Onde estava Saulo? Será que ele estava por ali, nos arredores de Jerusalém? Isso aqui foi pregado aos judeus nesse contexto. E aí Jesus continua no verso 13. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Saulo era fariseu? Provavelmente ele argumentaria da mesma forma se encontrasse Jesus andando pelo caminho. Fariseus, eles eram aplicados na lei, na palavra de Deus da época, só que usavam a lei meio que manipulando e distorcendo para os seus próprios interesses, que era salvação pela sua própria justiça e obediência à lei. Talvez por isso Jesus salva Saulo de uma maneira tão impactante, para que ele não tenha como argumentar, para que ele não tenha como ir contra o que Jesus estava falando. Por isso ele cai, ele fica cego e ele fica assustado, porque certamente, como um fariseu, discípulo de Gamaliel, muito capaz, ele pudesse argumentar contra. Mas o interessante também, pensando que nós temos que pregar o Evangelho com o nosso testemunho, Jesus foi luz ali na vida de Saulo, e hoje nós somos luz no meio das trevas ao nosso redor. Mateus 5,14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E o verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o ministério de todo crente em Jesus. O ministério de brilhar. Você tem que ser luz que impacta as trevas. É impossível sair do contexto das trevas. Sempre estamos nesse contexto. No trabalho, no meio de familiares que não se converteram, vizinhos, amigos, todo canto. Temos que brilhar, ser luz, e ser luz não é só ter obras eticamente aprovadas. Ser luz é refletir Jesus Cristo na sua vida. Quando você faz isso, você está fazendo a mesma coisa que Jesus fez lá para Saulo. Você está brilhando de uma maneira toda especial na vida daquela pessoa perdida nos seus pecados. Em Atos 22, verso 10, veja bem, antes de ler Atos 22, 10, Jesus perguntou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não respondeu. Saulo fez outra pergunta: quem és tu, Senhor? Ele já estava confuso. Uma luz que brilha desse jeito meio-dia? Quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, né? Jesus, eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. E qual foi a próxima fala de Saulo? Verso 10, Atos 22, 10. Então perguntei: que farei, Senhor? Percebe? Eu estava perseguindo Deus. Estou perdido. Estou perdido. Eu estava todo errado. Por isso que eu acredito que naqueles segundos ele estava refletindo sobre a vida dele.
Por isso ele pergunta logo quem é. É Jesus. Então Jesus é Deus mesmo. Eu estava no caminho errado. E agora não há salvação para mim. Talvez ele pensou isso. Não há salvação para mim. E então ele pergunta: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Jesus ele não responde diretamente. Tem outro servo preparado para isso, né? Jesus ele não faz todo o trabalho, não porque não queira, mas porque os discípulos têm que trabalhar e têm que fazer a obra. E Ananias está preparado para iniciar outra fase do discipulado de Saulo ali. Irmãos, pregar o evangelho é falar do nosso testemunho. Testemunho do período das trevas, mas o testemunho de conversão. Das trevas para a luz. O que Jesus fez com você no dia da sua conversão? Qual o impacto da conversão, da luz de Jesus na sua vida até os dias de hoje? Quem seria você sem Jesus Cristo? Quem seria você sem o Senhor Jesus? É isso que nós devemos pensar. Porque o fundamento da nossa fé é essa tão grande salvação, que traz alegria diária, que nos lembra do retorno de Jesus, que será breve, talvez não aos nossos olhos, mas aos de Deus sim, breve, e nós temos que focar a nossa vida em imitar Jesus Cristo, sendo esta luz que brilha no meio das trevas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje, por juntos podermos te adorar mais uma vez como igreja. Obrigado, Senhor, pelo testemunho do teu servo, o apóstolo Paulo, que nos lembra como pregar o evangelho, como foi a nossa conversão e como é valioso, ó Pai, o testemunho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos firmes nestas verdades maravilhosas para testemunhá-las dia após dia até a volta do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.